Geralmente, o pensamento humano não consegue apreender a diferença e, portanto, afirmá-la de modo direto, sem mediação. A diferença sempre foi uma coisa maltratada, sempre foi uma coisa ameaçadora. Para quem? Para modos de existir separados do que podem. Que existem informações sociais com algum tipo de soberania ou centro de poder. Geralmente acontece isso. A vida se separa do que pode, nesses meios de socialização com centros de poder, e, nessa medida, a diferença passa, de alguma maneira, a ser perseguida, enquadrada, rebaixada, julgada e restaurada, desde que convertida num processo de docilização civilizatória. A diferença é algo difícil de tratar de modo direto. Mas qual é o nosso propósito aqui? É também nossa pretensão. Tratar a diferença de modo direto, de modo imediato. E, na medida em que a obra de Bergson se destaca por elevar a noção de duração como uma dimensão essencial da realidade, é no bojo dessa dimensão que emerge a diferença na sua realidade imediata. Então, é através da noção de duração. E, ao mesmo tempo, a ideia difícil de multiplicidade, que, de modo algum, se assemelha ao múltiplo, aquilo que os filósofos, cientistas e outros pensadores designam como sendo múltiplo, que, por sua vez, se oporia ao uno. A relação entre o uno e o múltiplo não tem nada a ver com a noção de multiplicidade. Então, Bergson vai ser um pensador extremamente refinado, profundo, que vai destacar essa ideia de multiplicidade, que entra em contraste não com um uno ao modo de um múltiplo, mas com outra noção de multiplicidade. Bergson vai estabelecer uma diferença de natureza entre dois tipos de multiplicidade. Uma multiplicidade qualitativa e heterogênea, e uma multiplicidade quantitativa e homogênea. Poderíamos dizer numérica, ou meramente numérica. Uma multiplicidade intrínseca e diferencial e uma multiplicidade extrínseca, cujos elementos, somados ou diminuídos, subtraídos ou adicionados ao conjunto múltiplo, não alteram em nada a natureza dessa matéria múltipla. Uma multiplicidade simplesmente numérica. Então, Bergson tem obsessão por isso, por distinguir essas duas multiplicidades. Por que isso é tão importante? Isso é importante na medida em que a noção de multiplicidade que Bergson coloca no centro da sua filosofia, do seu pensamento, tem tudo a ver com a noção de desejo, ainda que Bergson não se sirva tanto desse conceito, ele vai se servir do conceito de impulso vital, de desejo ou de impulso vital, portanto, e de liberdade. A multiplicidade que tem a ver com a liberdade e com esse impulso vital é uma multiplicidade qualitativa, heterogênea e que se dá no tempo, portanto, na pura duração. Diferente da multiplicidade numérica que se dá no espaço, uma forma de exterioridade extrínseca e simultânea, ou
de uma sucessão exterior. A diferença da sucessão intrínseca, interna, interior, da duração.